Então, gente, o primeiro exemplo que eu vou fazer é um exemplo baseado em cálculo da força elétrica. Nós vamos usar a equação para calcular o valor numérico, para calcular o módulo da força elétrica entre duas cargas elétricas, entre dois corpos eletrizados que contêm uma determinada quantidade de carga elétrica. Então, vamos lá. Duas partículas estão eletricamente carregadas com cargas elétricas idênticas e iguais a 8 microcoulombs. Então, essa letra grega mi representa o prefixo micro. Então, a gente lê 8 microcoulombs positivas. Então, ambas são positivas, colocadas no vácuo. Sabendo que a distância entre elas, ou seja, entre os corpos que contêm essas cargas, é de 30 centímetros e que a constante eletrostática do vácuo vale K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metros elevados ao quadrado, dividido por coulombs ao quadrado, podemos afirmar que a força de interação elétrica entre essas cargas é. Então aqui deu várias alternativas para nós. Esta força entre essas duas cargas elétricas, ela é de repulsão e vale 6,4, ela é de atração e vale 1,6, ela é de repulsão e vale 6,4 vezes 10 elevado a 8. Então, como é que nós vamos saber se a força é de atração ou de repulsão? Em primeiro lugar, para nós sabermos se a força é de atração ou de repulsão, nós vamos procurar isso aqui, ó. Ambas as cargas são positivas. Se as cargas são positivas, dois corpos de mesmo sinal, eles se repelem, então a força tem que ser de repulsão. Daí nós já eliminamos a letra B, as letras B e D. Então não pode ser as letras B e D mais, não pode ser de atração. Muito bem, então agora sobra para nós as alternativas A, C e E. Então nós vamos ter que calcular agora o módulo desta força. Então agora nós vamos colher os dados para depois nós jogarmos na equação e calcularmos o módulo desta força. Então nós temos aqui duas partículas, dois corpos muito pequenos, são cargas pontuais, eletrizadas com cargas idênticas e iguais a 8 microcoulombs, cargas idênticas. Então, tanto a carga Q1, a letra Q representa a carga elétrica do corpo, quanto a carga Q2 valem 8 microcoulombs cada uma. Mas na hora de fazer o cálculo, eu tenho que tirar esse prefixo. O micro, como eu disse na aula anterior, ele vale 8, representa da realidade uma potência de 10 a menos 6. Então 8 microcoulombs é 8 vezes 10 a menos 6 coulombs e aqui também. Essas cargas estão separadas por uma distância de 30 centímetros. Então, os corpos onde estão presentes essas cargas estão separados por uma distância D, a distância representada pela letra D, de 30 centímetros. Não pode ficar em centímetros. No Sistema Internacional de Unidades, a distância tem que ser dada em metros. Como é que a gente transforma centímetros para metros? Olha, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Centímetros para metros, a gente volta duas casas com a vírgula para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, ó, 1, 2. Então, vai ficar 0,30 metros, ó, a vírgula 1, 2. Eu coloquei simplesmente 0,3 metros, eu desprezei esse zero aqui. A constante elétrica do meio, que é o vácuo, é 9 vezes 10 elevado a 9 unidades do Sistema Internacional, que são essas unidades aqui, tá? Muito bem, nós temos todos os dados para entrar na equação, na lei de Coulomb, na fórmula matemática, força é igual a constante vezes carga 1 vezes carga 2, dividido pela distância elevada ao quadrado. Então vamos fazer a substituição. A constante K, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1, que é 8 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga 2, que também é 8 vezes 10 a menos 6. Dividido, tudo isso aqui tem que fazer bem organizado, pela distância que é 0,3 vezes elevado ao quadrado. Como que a gente resolve esses cálculos quando tem potências de 10? Primeiro, a gente multiplica normalmente os números. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 8 vai dar 576. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 8 vai dar 576. E essas potências de 10, como é que a gente faz com isso? Na multiplicação de números com potências de 10, a gente multiplica normalmente os números, conserva a base e soma os expoentes. Olha, eu fiz a conta separadinha aqui para vocês verem. Soma os expoentes. Então, olha aqui. Multiplicação de números acompanhados com potências de 10. Multiplicamos os números, deu 576.
Conserva a base 10 e soma os expoentes. Se fizer devagarzinho e num cantinho assim, não tem erro. Qual que é o primeiro expoente? 9. Mais o segundo expoente. O segundo expoente é menos 6, então eu já tenho que colocar dentro do parêntese. Mais o terceiro expoente, que é menos 6. Novamente eu coloquei dentro do parêntese, para na matemática eu não posso fazer isso aqui, ó. Mais menos 6, eu tenho que fazer dentro do parêntese. Então, olha lá, conservo 9, mais vezes menos dá menos, mais vezes menos dá menos. Agora, números de mesmo sinal a gente soma. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Quando você tem um número positivo e um negativo, você subtrai e conserva o sinal do maior. Mais 9 com menos 12 vai dar menos 3, porque 12 menos 9 dá 3. Como 12 negativo é maior, então a gente vai conservar o sinal negativo. Então, ó, mais vezes menos dá menos, mais vezes menos dá menos. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Mais 9 com menos 12 dá menos 3. Então, o nosso resultado dessa multiplicação ficou 576 vezes 10 a menos 3. 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3, que dá 0,09. Agora, nós vamos dividir isso aqui, ó, 576 dividido por 0,09. Deu 6.400 e conservamos a potência vezes 10 a menos 3. Bom, se eu quiser tirar essa potência, eu posso. A vírgula do 6.400 está aqui, ó. Então, menos 3 significa que eu vou pegar essa vírgula, vou voltar. A vírgula está aqui, aqui eu não conto. Voltei uma, voltei duas, voltei 3 casas. Então, 6.400 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa de 6,4 newtons. A unidade de medida da força é o newton, tá bom? Então, resposta. A nossa força elétrica tem módulo F igual a 6,4 newtons e tem IE de repulsão. Então, a nossa resposta correta para esta questão é a letra A. A nossa força de interação elétrica entre essas duas cargas ela é de repulsão e tem módulo igual a 6,4 newtons, tá bom?